primeiro sinal é a dor e o desconforto, tá? A dor e o desconforto, elas vão aparecer principalmente na movimentação. Em movimentos em que eu precise levantar o braço no cotidiano ou às vezes uma atividade. E essa intensidade e às vezes a localização vai depender do quê? Do grupamento muscular acometido, né? Conforme o tendão que eu tenho acometimento, eu vou ter um tipo de dor e uma localização. Posteriormente, vai se agravando. Algumas pessoas falam até em dificuldade para deitar sobre o lado, dormir sobre essa região. Então, isso são sinais assim de atenção, em que você deve procurar uma ajuda. E existe essa diferença, doutor, entre homens e mulheres ou não? É bem equilibrado? Não, acaba sendo bastante equilibrado, tá? Na nossa prática, a gente vê que o que diferencia muito é mais a função, né? A utilidade do membro. Então, aquele membro que se mais utiliza está mais sujeito à lesão, né? Então, com isso, você tem a tendência a ter um maior número de inflamações ou mesmo lesões no tendão. Doutor, então a pessoa começou a perceber esses sintomas, ou peraí, está desconfiado de acontecer, está acontecendo alguma coisa. Como que é feito esse diagnóstico, então, para indicar o que está acontecendo? Então, assim, o diagnóstico, ele é feito na consulta médica, né? Não só pela história e principalmente pelo exame físico. Então, existem manobras em que a gente consegue avaliar qual tendão, qual estrutura está acometida. Mediante disso, a gente pede alguns exames para confirmar a hipótese diagnóstica e sim também mensurar o grau de acometimento para que em cima disso a gente consiga traçar a melhor opção terapêutica para o paciente, né? A ultrassom e a ressonância são os exames mais úteis nessa possibilidade. E como que é esse tratamento, doutor? Porque muitas pessoas às vezes pensam, é por cirurgia, não é? Como que geralmente acontece? O tratamento em si, a gente sempre fala que ele é individualizado. Vai variar com a acordo do indivíduo, com a demanda funcional, com a expectativa dele, se tem o trabalho, se é membro acometido, é dominante ou não. Mas, basicamente, o tratamento na fase inicial é um tratamento conservador. Conservador não significa não fazer nada, e sim, são medidas que não cirúrgicas, seria o melhor dizer assim. Então, eu vou ter o quê? Terapia medicamentosa nessa fase que eu posso empregar, um trabalho de fisioterapia, né? Um trabalho de reeducação e, às vezes, principalmente, restrição da atividade que me leva a esse processo inflamatório, né? Então, essa é a primeira fase do tratamento. Quando esse tratamento é ineficaz, aí você começa a pensar, né, no tratamento cirúrgico. E quando a gente fala em cirurgia, as pessoas já ficam preocupadas, mas não é bem assim, né, doutor? Por isso que você falou, é muito individualizado e vai muito dessa conversa também com o médico. Isso, né? Então, assim, quando a gente fala em cirurgia, ainda tem essa barreira da cirurgia, que é difícil, o resultado não é tão satisfatório, mas nos últimos anos a tecnologia, as técnicas de artroscopia, com isso evoluíram muito, os materiais evoluíram demais, isso possibilita que você consiga devolver ao paciente uma função extremamente satisfatória num curto prazo de tempo, né? Então, assim, muitas vezes a cirurgia é uma excelente arma para combater essa doença. E até para voltar à qualidade de vida, né, doutor? Porque às vezes o paciente fica com receio, provavelmente muitos já chegaram lá para ti, mas doutor, vou precisar mesmo da cirurgia, mas aconteceu isso, aquilo. Não, gente, a cirurgia para voltar a ter qualidade de vida, para voltar a fazer os movimentos e todo o acompanhamento correto. Exatamente, né? Então a cirurgia, ela consegue o quê? Devolver a anatomia local, com isso a função do seu ombro vai melhorar, você vai conseguir refazer novamente as suas atividades, voltar à sua atividade física que você gostaria que estava sendo limitada, né? E, consequentemente, sem dor, né? Poder voltar a um convívio normal. E existe um cuidado antes da cirurgia, doutor, nesses casos ou não? Ah, sim, tanto antes quanto pós-operatório, né? A cirurgia é apenas uma parte do tratamento, né? Então, assim, existe a parte cirúrgica, que é a restauração da anatomia, restituição da arquitetura local, mas um trabalho fisioterápico, um trabalho de reeducação, né? Aprender novamente a como utilizar o braço, a identificar fatores, maneiras de executar em que eu vou afetar ou botar em risco minha articulação,
são também fundamentais. E esse processo de recuperação também depende de cada indivíduo, né, doutor? Porque às vezes muitas pessoas, mas vai levar 1 ano, 6 meses, depende de como cada organismo vai corresponder. Claro, cada organismo, como eu falei, tem uma resposta, né? O tratamento ele é individualizado. Então, você às vezes pode ser mais ou menos agressivo no tratamento, dependendo do quê? Idade, dominância, demanda funcional, tipo da lesão, né? Eu tenho um tendão acometido, eu tenho 2, 3, então conforme isso, né, eu consigo trabalhar. E consequentemente o retorno à minha atividade vai ser relacionado a isso. Tem pacientes que voltam rapidamente a fazer suas funções, demoram 2, 3 meses, outros já vão chegar perto dos 6. Então temos que pesar bem esses fatores na hora de você indicar, não apenas estabelecer um número fixo. Isso também depende também do tempo da cirurgia, né, doutor? Porque muitas pessoas às vezes perguntam, mas vai levar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Depende também, fica muito difícil ter esse prazo assim, tem que ser bem individualizado. Tem que ser bem individualizado. Tem cirurgias sim que são mais rápidas, outras mais difíceis, né? A reabilitação também, às vezes, de um paciente é mais fácil, outra é mais difícil. Então, todos esses fatores vão impactar no resultado final. Então, a gente tem que estar bem atento para isso. E há maneiras de prevenir, doutor, essas lesões do manguito rotador? Ou como é um movimento que a gente mexe muito, é um pouco mais complicado? Olha, ela é uma lesão natural nossa. Com o passar dos anos, a gente vai ter algum grau de acometimento nesse tendão. Isso é normal. E eu sempre falo, envelhecimento, o cabelo fica branco, a pele enruga, o tendão também, né? Mas existem maneiras que a gente pode atrasar o surgimento disso, né? Então, uma educação postural, uma atividade física supervisionada, evitar esforço, né? Bons hábitos em si vão fazer com que eu ganhe uma sobrevida ou postergue uma patologia ou mesmo evite ela no futuro. E até, doutor, isso que você comentou comigo me fez lembrar o seguinte, muitas pessoas há uns anos atrás podem pensar, mas esse tipo de lesão não era tão comum, enfim. Mas como o doutor falou pra gente lá no início do bate-papo, atividades físicas novas, movimento repetitivo também, computador, celular, enfim, tudo isso vai prejudicando. Às vezes as pessoas acham que, aumentou esse tipo de lesão. Não, é a qualidade, o estilo de vida que a gente está levando que acontece isso, né, doutor? Exatamente, você começa a observar que o nosso novo normal, assim, hoje é diferente, né? Então, essa tecnologia que vem para nos ajudar, em contrapartida, como você falou, traz alguns pontos que a gente tem que ter um pouco de relevância. São atividades, são demanda, a tua vida é muito mais agitada do que outrora. Então, isso também vai custar um preço. Então, isso a gente tem que prestar atenção. Isso mesmo, gente. Então, percebeu alguns sintomas, alguma coisa diferente, buscar ajuda médica e não ficar postergando para piorar a situação, né, doutor? Exatamente. Obrigada pela sua participação mais uma vez, viu? Eu que agradeço. Obrigado a todos. E esse foi, então, o nosso quadro da Unimed Costa Oeste. Agora eu volto aí com o estúdio. Até mais. É isso aí, quero aproveitar e agradecer ao Dr. Fábio, né, por participar aqui do nosso quadro da Unimed e explicar aí sobre os sintomas, né, tratamento e as causas aí dessa doença. Obrigado. E olha